A temporada de resultados do terceiro trimestre começou e o primeiro grande banco a divulgar seus números foi o Santander. No vídeo de hoje, então, a gente vai dar uma olhada, ver o que o banco entregou e se, obviamente, a gente já começa a olhar se isso daí vai se refletir também no resultado dos outros bancões. Bom, pessoal, antes de mais nada, aproveite, se você gosta de ações, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixa o like já no vídeo e, obviamente, também comenta aqui embaixo se você tem ações do Santander ou se você prefere ações de outro banco. Bom, vamos lá, vamos dar uma olhadinha então nos números que o Banco Santander reportou. Começando aqui, lucro líquido crescendo 18% contra o segundo trimestre. Um ROI crescendo ali 1,9 ponto percentual, batendo seus 13,1%. Então, a priori, assim, obviamente o ROI do Santander não foi maravilhoso, né? Um ROI de 13%, mas indicou uma recuperação. O segundo trimestre do banco tinha sido fraco em várias linhas, não só ele, mas a gente teve um outro banco vermelho também, que foi o Banco Bradesco, que também sofreu aí no primeiro semestre desse ano, em especial com relação à inadimplência, né, a provisão para devedores duvidosos, a chamada PDD. Isso aí acabou impactando muito o balanço dos bancos, né, o Bradesco e Santander. E agora, no terceiro trimestre, eu acho que a gente começa a ver ali um ponto de inflexão. O próprio presidente do Santander disse no call de resultados de que o segundo trimestre provavelmente foi o pico de inadimplência e que agora a gente começa um processo de recuperação. Bom, olhando um pouco os números mais a fundo, começando ali pela margem financeira e comissões, quando a gente analisa um resultado em relação ao segundo trimestre desse mesmo ano, né, de 2023, a gente teve uma pequena contração da margem financeira bruta e uma melhora dos níveis de comissões. A gente, obviamente, o Banco Santander, ele já deu uma segurada na concessão de créditos, tá? Então, a gente tem que lembrar que conceder crédito é um negócio em que depois que você deu o crédito, você leva um tempo até conseguir limpar um pouco o seu balanço. Então, com um cenário macro um pouco mais desafiador, muitos bancos deram uma puxada no freio ali no primeiro semestre e, na minha visão, o Santander continuou um pouquinho isso. Então, se a gente for ver até mesmo o crescimento da carteira de crédito ampliado, não foi um grande crescimento, tá? Acho que o banco, de fato, está focando em aumentar o nível de rentabilidade das suas operações. Bom, a parte positiva, sem dúvida, foi o resultado de PDD. Então, a gente teve aí uma provisão para devedores duvidosos caindo 6%. Despesas gerais teve uma alta pequena ali de 0,9%, mas, de fato, o que mais chama atenção é uma PDD melhor do que veio no segundo trimestre. Olhando então o lucro líquido, a gente teve uma alta de 18% em relação ao segundo trimestre, mas quando a gente olha o lucro líquido antes de impostos, a gente vê uma alta de 32%. Eu acho que esse número é um número que reflete melhor a evolução do resultado do banco, porque no segundo trimestre eles tiveram um impacto positivo de impostos. E, obviamente, isso daí não é relacionado com a operação recorrente do banco. Então, na minha visão, o número que a gente deveria olhar aqui é um crescimento de 32% do lucro líquido recorrente antes de impostos. Olhando já para o ROA, né, para o ROI anualizado, a gente teve aí uma melhora também, a gente teve aí uma melhora em relação ao segundo trimestre, mas uma piora forte em relação ao ano passado. Então, em relação ao segundo trimestre, uma alta de 1,9 ponto percentual, mas em relação ao terceiro trimestre do ano passado, a gente teve uma queda aí de 7 pontos percentuais. Como eu comentei, é um banco que teve uma concessão de créditos um pouco acelerada e que tem sofrido nessa piora, né, nessa deterioração macro. Ao mesmo tempo, eles têm buscado voltar um pouco para dentro, melhorar os seus níveis de rentabilidade. Obviamente, isso aí vai levar um certo tempo até, de fato, o banco voltar a ter um ROI com um nível mais consistente, mas, como eu comentei, eu acho que, no mínimo, a gente vê ali um ponto de inflexão. Bom, falando um pouco sobre a margem financeira, primeiro, assim, olhando para os spreads, a gente teve um spread um pouco pior do que a gente teve no segundo trimestre, tá? Então, a gente teve um spread de 9,7%, uma queda aí de 0,2 pontos percentuais. Quando a gente olha aqui do lado direito, o que me chama um pouco a atenção ainda é as operações com o mercado. Então, se a gente for notar, as operações com o mercado foram negativas em 827 milhões. Então, já há algum tempo, tanto o Santander quanto o Bradesco têm sofrido com as operações com o mercado. Então, aqui a gente tem as operações da tesouraria dos bancos. A parte positiva é que o prejuízo tem sido menor. Então, se a gente for ver no ano passado, no terceiro trimestre, eles tiveram um prejuízo de 1,5 bi.
Esse trimestre agora a gente teve um prejuízo de 800 milhões. Mas ainda assim é um prejuízo. Então, conforme a gente tem ali uma melhora de níveis de curvas de juros, eu esperava que ele conseguisse um retorno, vamos dizer assim, uma volta a pelo menos conseguir zerar esses níveis de operações com o mercado um pouco mais rápido. Óbvio que não vai ser instantâneo, mas, de novo, pelo menos a gente vê ali uma evolução tri a tri em relação à redução desse prejuízo de operações com o mercado. Bom, e aí eu acho que o grande ponto positivo, sem dúvida, foi os níveis de inadimplência. Então, quando a gente olha aqui, para vocês entenderem, NPL são os Non-Performing Loans, são os créditos concedidos que estão em atraso. E aqui a gente vê, aqui no caso são acima de 90 dias. O que a gente nota é que esse indicador acima de 90 dias, ele teve uma melhora, principalmente aqui na pessoa física. Então, a gente tinha tido um pico ali de 4,8% no segundo trimestre. Agora a gente veio para algo como 4,2%, ou seja, uma considerável melhora. Os níveis de NPL, quando a gente olha o total, considerando também pessoa jurídica, também teve uma queda considerável. Depois, quando a gente olha para os níveis de 15 a 90 dias, e aqui a gente está falando daqueles atrasos e que ainda não estão impactando tanto os níveis de inadimplência. Quando a gente fala de 15 a 90 dias, obviamente a gente vai ter aqui, por exemplo, aquelas pessoas que acabaram tendo algum tipo de atraso, às vezes alguma empresa que tem algum problema de capital de giro, então ainda não significa que aquilo ali vai de fato virar inadimplência, mas é um precursor, então é um indicador que a gente costuma olhar. E dá para notar, por exemplo, que no segundo trimestre, esse indicador ele tinha caído. Então, reparem que quando a gente teve aqui do segundo trimestre para o terceiro, perdão, do primeiro trimestre para o segundo trimestre, a gente teve uma melhora dos níveis de PDD, né, de inadimplência de 15 a 90 dias, já indicando que isso aí iria impactar o terceiro trimestre. Então, é isso que acabou acontecendo. O Santander teve uma melhora desse índice no segundo TRI, isso refletiu no terceiro TRI, na PDD. Provavelmente, a gente vai olhar isso daqui também para o quarto trimestre. Então, esse índice continuou caindo. Então, provavelmente, o quarto trimestre, níveis de PDD devem ser melhores do que a gente teve no terceiro trimestre. Eu acho que, assim, um ponto, vamos dizer, um pouco mais negativo foi com os atrasos 15 a 90 dias no segmento de atacado. Então, aqui a gente está falando dos empréstimos, das concessões de empréstimos para pessoas jurídicas. E aqui a gente divide em dois tipos, tá? As pequenas e médias empresas, que são as PMS, e as grandes empresas que aí entram no atacado. Chama um pouco a atenção no segmento atacado, 15 a 90 dias, ali uma alta de 0,2% para 0,5% da carteira. E aí, pessoal, o que eu acho que é importante a gente falar aqui sobre o Santander, tá? Bom, primeiro, falando um pouco sobre o sistema financeiro nacional, isso daqui são os dados do Banco Central. Quando a gente pega os atrasos de 15 a 90 dias de pessoa física, a gente nota que o segundo trimestre, de fato, foi o pico para o sistema como um todo. Então, o que eu achei de ponto muito positivo para o Santander é que, não só para o Santander, mas provavelmente a gente deve ver melhoras nos níveis de inadimplência para os bancos e possivelmente até mesmo para as varejistas, que a gente sabe que tem muita varejista hoje em dia que tem algum tipo de concessão de crédito, algum cartão de crédito que eles oferecem para os seus clientes. Então, eu acho que esse daqui é um ponto muito importante. O balanço do Santander, óbvio que a gente vai olhar para o Santander, mas também a gente olha um pouco para o mercado como um todo. E eu acho que aqui, para mim, foi um ponto bem positivo. E, pessoal, para quem gosta de ações, eu quero aproveitar também e já chamar vocês que a gente vai fazer a nossa semana para você aprender a sair de um iniciante para o investidor profissional. Então, do zero ao investidor profissional. A gente vai fazer a nossa semana do dia 7 ao 11 de novembro. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição. Vai lá, se inscreve no nosso canal e aproveita e participe aí das nossas aulas, tá? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo sobre o Santander de novo. Não esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar o like, que ajuda muito. E, de novo, também falar para vocês aí participarem da nossa Semana do Investidor. É isso aí, um grande abraço para todo mundo e tchau, tchau.